Graça e paz a todos. Estamos chegando para mais uma live aqui do meio-dia. Que Deus te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você nesse dia e te dê a paz. Que a bênção do Senhor alcance a tua vida, alcance a tua casa, trazendo libertação, trazendo vitória, trazendo respostas ao seu clamor. Eu quero convidar você para nessa tarde, para nesse meio-dia, nós aprendermos sobre a oração, sobre essa ferramenta tão poderosa que Deus colocou em nossas mãos, que Deus nos entregou, que é a oração. A oração tem sido um poderoso instrumento na mão dos servos de Deus. Os homens e mulheres de Deus realizaram tanto através da oração. A oração não tem distância. A oração não tem barreiras. Eu posso orar por alguém que está no outro país e a minha oração alcançar aquela pessoa. Eu posso orar por alguém que está distante de mim e aquela oração tocar aquela pessoa. Porque a oração não tem barreiras. A oração não tem distância. Na verdade, no mundo espiritual, não há distância. Quando você está orando, o mundo espiritual é alcançado em todas as dimensões pela oração. A oração é o meio que Deus nos entregou para falar com Ele. Amém? Deus pode falar conosco de várias maneiras. Ele pode usar várias formas para falar com você, para se revelar para você. Agora, você e eu só temos uma forma de falar com Deus. É através da oração. Esse é o único meio pelo qual você e eu podemos nos comunicar com o Criador, com o Deus eterno, com o soberano. É pela oração. E a Bíblia, ela tem diversos versículos, diversos textos que impulsiona, que nos motiva a orar, a orar. E eu quero perguntar aqui para você nesta tarde, quem aqui tem prazer de falar com Deus? Quem aqui se sente privilegiado de poder falar com o Todo-Poderoso, com o Criador dos céus e da terra? Ah, querido, que privilégio que nós temos. Que privilégio maravilhoso nos comunicar, falar com Deus. Olha que tremendo, Deus permitir que nós, criaturas falíveis, possa se apresentar diante dele. Jesus, quando na cruz morreu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado. O véu que separava nós de Deus. O véu que era a barreira, o obstáculo que ficava à nossa frente. Quando Jesus na cruz disse, está consumado, aquele véu se rasgou de alto a baixo. E sabe o que a Bíblia diz? Que agora nós temos livre acesso à sala do trono de Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Nós não precisamos que outro faça isso. Você pode livremente falar com Deus. Talvez a oração seja uma das coisas que as pessoas mais tenham dúvidas sobre a oração, sobre como orar. Quantas pessoas dizem, pastor, mas eu não sei orar. Pastor, mas eu não sei dizer as palavras certas. Na verdade, irmãos, a oração não é uma cartilha que você tem que seguir, simplesmente. A oração não é que você tem que usar algumas palavras ali que sejam diferentes. Na verdade, a oração
ela tem que começar, ela tem que vir do teu coração. A oração tem que vir de dentro de você. Observe na Bíblia que as orações que Deus respondeu. Quais são as características dessas orações? Observe na Bíblia como eram as orações que os homens de Deus fizeram, que Deus respondeu, que prontamente moveu o céu. É isso que eu quero tratar com vocês aqui nessa tarde. Existem orações, características na oração que Deus vai responder, na oração que Deus vai ouvir. Se você aplicar essas chaves na tua vida de oração, a tua oração vai ser potencializada. A tua oração vai tomar uma dimensão poderosa diante do Senhor. Aleluia! É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É sobre as 3 chaves para orações poderosas. Aleluia! A primeira chave para orações poderosas é você orar de acordo com a vontade de Deus. A primeira chave para uma oração ser poderosa diante de Deus é eu orar de acordo com a vontade de Deus. Pastor, como assim? Me explique melhor. Como orar de acordo com a vontade de Deus? Você quer saber como é? É você orar a palavra de Deus. É você orar os versículos da Bíblia. A oração, queridos, que mais tem poder diante de Deus é a oração que está respaldada na Bíblia Sagrada. É a oração que é feita usando os textos da Bíblia. Quando você ora a Bíblia, você está orando de acordo com a vontade de Deus. Jesus falou, eu quero ler esse texto, que está em 1 João, capítulo 5, verso 14, que diz assim: e esta é a confiança que temos para com Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha que tremendo. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, a oração poderosa, a oração que tem resposta, a oração que vai mover o mundo espiritual, é a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Não é de acordo com a minha vontade. Não é de acordo com aquilo que eu quero ou que eu acho melhor. É de acordo com a vontade de Deus. Quando os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orarem, Jesus vai ensinar a oração do Pai Nosso. E dentro da oração do Pai Nosso está o quê? Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Então veja que a oração que é poderosa é a oração feita de acordo com a vontade de Deus. É por isso, amados, queridos, que nós temos que buscar conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer a Bíblia Sagrada. Nossas orações devem estar em harmonia com os princípios e propósitos de Deus. Isso requer que conheçamos a sua palavra e busquemos a sua orientação em nossas petições. Amém? À medida que nos submetemos à sua vontade, somos capacitados a orar com confiança e segurança, sabendo que nossas palavras estão de acordo, isso é tremendo, de acordo com a vontade de Deus. Quando você ora e você tem certeza que a tua oração, que as palavras que você está usando estão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus.
É por isso que eu recomendo você. Você quer orar a oração poderosa? Pegue a sua Bíblia. Abra os textos da palavra de Deus. Abra as promessas que estão contidas aqui e coloque diante de Deus. Deus, aqui está na tua palavra. A tua palavra diz isso, isso, isso. E eu estou crendo no poder da palavra. E eu faço esta oração. Amém? Os salmos, a maioria dos salmos são orações. Você pode orar os salmos. Então estude, leia o livro dos salmos e você vai encontrar orações ali que você pode fazer. Toda vez que você encontrar na Bíblia uma oração, toda vez que você encontrar na Bíblia uma promessa, uma palavra, uma direção, ore de acordo com aquela palavra. Porque a oração poderosa que vai ser respondida é a oração que é feita de acordo com a vontade de Deus. Não adianta ter pessoas que vão orar, irmãos, e elas oram, falam, e elas não embasam. Escute isso. A oração delas na palavra. A sua oração tem que estar embasada na palavra de Deus. Sabe quando um advogado vai entrar na justiça com uma petição? Sabe como é que ele faz essa petição? Ele faz a petição dele embasada na lei do Brasil, nos códigos da lei. Ele vai citando a lei tal, parágrafo tal, inciso tal, diz isso, isso, isso. O advogado, ele não entra numa causa, numa petição na justiça, se ele não tiver colocando ali o embasamento jurídico, os códigos, as leis. Porque se ele for só com argumentos dele, não vai servir de nada, porque o juiz não vai ouvir argumentos que sejam apenas da cabeça de um advogado. Ele vai ouvir se aquele embasamento, se aquela petição tem base na lei. Se o que ele está falando tem base na lei. Se tiver, então está valendo. Pode ir para frente. Olha que tremendo é isso. Irmão, se no mundo jurídico, para que uma petição na lei, na justiça, tenha validade, ela precisa estar embasada nas leis do Brasil. Imagina a oração, que é uma petição também a Deus, ao juiz dos juízes. Se para fazer uma petição para um juiz aqui da terra, o advogado coloca leis e mais leis, e você e eu que vamos fazer uma petição para o juiz dos juízes, o Senhor dos senhores, chegamos diante dele só com conversa nossa, só com palavras nossas? Não! Nós temos que levar o nosso código de leis. Amém? Nós temos que levar a nossa Constituição, tá aqui as leis, que você vai se embasar. Deus, a tua palavra diz assim, assim, assim. Então eu estou trazendo a minha petição baseado no que a palavra diz. Eu estou orando de acordo com o que está aqui na Constituição do Reino de Deus. Com o que está aqui no Código de Leis do céu. Eu estou me embasando na palavra. Aí Deus diz, opa, aí sim. Você trouxe justificativas autênticas para a tua petição. Você trouxe a minha palavra é lei. Aleluia. Então, escute isso. Ore de acordo com a vontade de Deus. Ore a palavra de Deus. Amém? Você faz isso? Quando eu vou orar, eu cito os textos da Bíblia. Eu digo, Deus, a tua palavra diz isso, isso, isso. Senhor, eu creio nesta palavra. E é baseado neste versículo, baseado nesta promessa que eu falo com o Senhor, que eu venho a ti em nome de Jesus. Aleluia. Diga aí, glória a Deus. Escreva aí, glória a Deus. Aleluia. Escreva nos comentários. Primeira chave, oração
baseada na vontade de Deus. Oração de acordo com a vontade de Deus. Orando a palavra de Deus. Orando a Bíblia Sagrada. Aleluia. Muito bem. A segunda chave para orações poderosas é a persistência e a humildade. Persistência e humildade na oração. Essa é a segunda chave para que as orações sejam poderosas. Eu quero ler esse texto de Lucas. Lucas 18. Lucas 18 fala de uma viúva que tinha uma causa. E ela vinha todos os dias até o juiz para julgar aquela causa. E sabe como é que Jesus começa falando no versículo 1? Lá diz assim: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de orar sempre e nunca esmorecer. Aleluia! Você não pode esmorecer na oração. Porque se você esmorecer na oração, você vai parar de orar. Você vai desistir de orar. Então, a segunda chave é persistência. Não esmoreça na oração. A viúva vinha todos os dias. Ela dizia assim: julga a minha causa. Julga a minha causa. E o juiz dizia assim: vai embora, eu não vou julgar a tua causa. E lá diz que a viúva importunou, ou seja, ela foi insistente, ela foi perseverante, ela não esmoreceu, até que o juiz falou assim: eu não temo a Deus e nem aos homens, mas eu vou julgar a causa desta viúva, porque ela está me importunando. E ele respondeu e julgou a causa dela. Aí termina assim dizendo: olha o que esse juiz iníquo fez. Sendo mau, ele ouviu e respondeu a oração. Aí Jesus diz assim: quanto mais vosso Pai Celeste ouvirá as orações de vocês. Por mais que pareça demorado, mas depressa Deus trará justiça. Oh, querido, depressa. Deus vai trazer justiça quando você perseverar na oração. Escreva aí, a segunda chave é persistência na oração. Perseverança na oração. Não esmorecer na oração. É isso. Continue orando. Pastor, mas eu já orei tanto. Continue orando, por favor. Pastor, mas eu já pedi tanto a respeito disso. Continue pedindo. Pastor, já clamei tanto. Continue clamando. A viúva, ela insistiu. Quantas vezes nós perdemos de receber a resposta porque a gente desiste facilmente. Eu quero ler esse texto aqui também de Tiago, capítulo 5. Tiago 5 fala de Elias, que diz assim, ó: Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando com insistência, olha que palavra, para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu a chuva, e a terra produziu o seu fruto. Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18. Então veja, Elias era homem como nós. Sujeito, a Bíblia diz, às mesmas paixões, ou seja, as mesmas lutas que a gente enfrenta. Mas ele orou com insistência. Essa palavra é importante você gravar ela. Orar com insistência. Orar com persistência. Orar com perseverança.
Ele orou com insistência. E o que aconteceu? Ele orou para não chover. E não choveu durante 3 anos e meio. Depois ele vai orar de novo. E a história conta que ele subiu o Monte Carmelo. E há 3 anos e meio não chovia, o céu estava fechado. Ele começou a orar. Ele orou 1 vez, ele orou 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Por 7 vezes, meu nariz está coçando que é a mesma. Por 7 vezes, ele orou. Até que o discípulo dele falou assim: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Elias disse: pois pode correr e avisar o rei que está vindo uma grande chuva, porque a resposta já chegou da oração. Aleluia! Eu profetizo em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que você vai orar também assim. Você vai orar com insistência. Você vai orar com perseverança. Ai, todo o céu que está fechado na tua vida, todo o céu que está fechado sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre qualquer área da tua vida, devido à tua insistência, devido à tua perseverança, persistência, o céu vai se abrir, a nuvem da chuva vai vir e você vai ver Deus responder. Aleluia! Diga glória a Deus, eu creio. Aleluia! Insistência na oração. A Bíblia também fala em Romanos que nós devemos orar fervorosamente. Orai fervorosamente. Orar com fervor é orar com insistência, é orar com determinação, é orar com força. Ah, irmãos, ore com toda a sua força. Jesus orou tão profundamente que ele suou sangue. Eu te pergunto, foi ou não foi uma oração em um alto nível de persistência diante de Deus? Sim, foi, amados. Quantas vezes nós oramos tão raso, oramos tão fraco, oramos já assim quase que aceitando a derrota. Você lembra do rei Ezequias? Ezequias orou e mudou uma sentença de morte sobre ele. Já estava declarado pelo próprio Deus, através do profeta Isaías, que o rei Ezequias iria morrer. Mas Ezequias fez o quê? Orou com insistência, clamou a Deus e Deus ouviu. E Deus virou aquele quadro, aquela sentença de morte. Eu quero declarar para a tua vida essa palavra, em nome de Jesus. Ore. Não aceite, irmão, essa situação na tua vida que veio para derrotar você, que veio com o intuito de destruir teus sentimentos, tuas emoções, tua saúde, tua família. Não, te levante em oração, por favor. Mas ore mesmo, não ore uma vez só e diga: ah, Deus não respondeu, eu vou parar. Não, faça como o profeta Elias. Ele orou por 7 vezes. Sabe, ele orou com insistência. Ele orou com perseverança. Como é que está a tua vida de oração? Você está orando com perseverança? Você está orando com insistência? Ou você está parando? Ou você está desistindo facilmente de orar? Ah, pastor, é tão difícil, pastor. Ah, pastor, oh, irmãos, nós só temos uma forma de falar com Deus. Nós só temos um meio de nos comunicar com o alto. Se a gente não usar ele, como é que nós vamos receber a resposta? Veja que a gente está carente, a gente está fraco naquilo que a gente deveria ser mais forte, que é a oração.
Estamos fracos e vulneráveis naquilo que deveríamos ser mais fortes, que é a oração. Temos vivido dias difíceis como igreja no nosso país, porque nós temos muitas pessoas nas igrejas, mas pouca gente que entende sobre oração, pouca gente que pratica a oração fervorosa, a oração perseverante, a oração persistente, a oração que não esmurece. Poucas pessoas estão, irmãos, utilizando da ferramenta que move os céus, que é a oração. O que acontece é que porque a gente orou uma vez, orou um momento, orou um dia ou uma semana, porque as coisas não mudaram, a gente logo desiste de fazer a oração. Não entendendo nós que o mundo espiritual existe batalhas sendo travadas. Quando o profeta Daniel começou a orar por 21 dias, orando e jejuando, só comia frutas, legumes, não comia nada que passasse pelo fogo. 21 dias. Quando deu 21 dias de oração, o anjo chegou para ele. E o anjo disse assim: desde o primeiro dia, Daniel, que tu começou a orar, a resposta foi liberada no céu e eu vim. Mas os príncipes das trevas, os demônios, me resistiram por 21 dias. Então escute isso. No mundo espiritual, existem resistências poderosas de demônios, que a Bíblia diz que eles estão nas regiões celestiais. Então, quando desce a resposta do céu, precisa passar por essas regiões celestiais. E quem está lá? Os principados, as potestades, os demônios, para tentar impedir de chegar até você a resposta. Agora, se Daniel tivesse parado de orar, o anjo teria voltado. Porque o que fez o anjo continuar lutando foi porque da terra estava subindo oração. Da terra estava subindo oração. E a oração fortalece o agir dos anjos, irmãos. Porque a Bíblia diz que os anjos colhem nossas lágrimas, nossas orações. Quando nós paramos de orar, é como se fosse nós estamos desautorizando os anjos de trabalharem, de guerrearem por nós. Então eles retornam para seus postos nos céus. Quantas vezes a gente estava para ganhar uma batalha espiritual? Quantas vezes a gente estava para ganhar uma luta espiritual? Talvez estávamos já no dia 20. Faltava só mais um dia para 21. Para chegar o dia que o anjo ia vencer a batalha. E a gente desistiu e o anjo teve que voltar. Quantas respostas que nós não recebemos de orações? Porque a gente não foi persistente. Não foi perseverante. Não foi constante. Não foi fervoroso. Não foi, irmãos, uma pessoa que não esmorecia. Aí perdemos as respostas. Meu Deus, isso é muito sério. Eu me pergunto muitas vezes, quantas respostas de orações eu perdi? Porque eu não fui perseverante. Porque eu não fui constante. Eu já desisti de orar por algumas coisas. E talvez por isso aquilo não foi respondido. Mas eu quero hoje lhe recomendar. Não desista de orar. Não desista de clamar. Não pare de interceder pela sua família, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Por uma área da tua casa, da tua família. Pela uma cura.
Ô irmão, continue. Escute, nós só temos uma ferramenta para falar com Deus. Nós só temos um meio, um canal. É pela oração. E se nós fecharmos esse canal, se as coisas já estão ruins, imagina se a gente fechar o canal de comunicação com Deus. Se as coisas já estão difíceis, lembra disso sempre. Poxa, se as coisas já estão difíceis e eu ainda vou cortar o meu canal de comunicação com Deus, se as coisas estão complicadas, eu ainda vou encerrar a minha comunicação com o céu, eu não posso fazer isto. Continue clamando. Amém? Continue orando. Continue intercedendo em nome de Jesus. Porque uma hora Deus vai bradar dos céus. Uma hora Deus vai dizer, pode descer, anjo. Porque a oração já rompeu tudo que tinha que romper. Porque esta oração já quebrou tudo que tinha que quebrar. Porque esta oração já superou tudo que tinha que superar. Pode entrar, anjo, com ação agora, trazendo a vitória sobre o meu servo. Aleluia. Eu quero te encorajar a orar. Se você parou de orar, se você parou de buscar a Deus, eu quero te encorajar nessa tarde a voltar a orar com perseverança. Então já falei de duas chaves poderosas para a oração. A primeira chave é você orar de acordo com a vontade de Deus. A segunda chave é você orar com persistência. É você orar com perseverança. E a terceira chave é orar com fé. Eu quero ler esse texto para você. Marcos 11, 24, que diz assim: tudo o que pedirdes na oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Marcos 11, 24. Tudo o que pedirdes na oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Amém? A fé é a base sólida sobre a qual construímos nossa comunicação com Deus. Devemos crer que Ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Ter fé significa confiar inteiramente em Deus, mesmo quando não vemos as respostas imediatamente. É acreditar que Ele é capaz de fazer além do que podemos imaginar. A fé nos conecta diretamente ao poder de Deus e abre as portas para as suas maravilhas em nossa vida. Diga aleluia. Diga glória a Deus. A fé, orar com fé. Tudo que pedirdes crendo, recebereis. Tudo. Quando você ora com a fé, quando você crê que Deus falou e Deus está movendo, pronto, você já recebeu. Amém? Glória a Deus. Aleluia, já deu nosso horário. Que palavra abençoadora, né? 3 chaves para orações poderosas que você possa receber na tua vida.